Bom, de manhã, então, nós estávamos falando do núcleo, falamos das células que tem núcleo, que não tem, né? Fomos comentando aqui a questão das características gerais, célula mononucleada, binucleada, polinucleada. Nós ainda temos uma célula que não tem núcleo, mas que vive com a memória de um núcleo. Falamos aqui nos componentes nucleares, carioteca, nucleoplasma, nucleo, retículo, cromatina. Falamos da vida, da história de um cromossomo, que começa com um fiozinho, que eu chamo de cromonema, até ele tornar espiralizado, condensado, completo, duplo, que é o cromossomo propriamente dito. Os tipos de cromossomos, nós vimos que eles podem ser simples ou duplicado, formando parzinhos que eu chamo de homólogo. Lembrando a vocês que na célula, que é N cromossomo, eles nunca ficam aos pares. Na célula, que é 2N cromossomo, eles ficam aos pares. E nós terminamos aqui falando da fecundação, que no processo de fecundação vai unir 23 gametas vindo do pai, 23 vindo da mãe, formando o zigoto 2Ns. Vem os cromossomos do pai, cromossomo da mãe, vai formando parzinho. Vem daqui, forma parzinho. Vem de cá, forma parzinho. Até formar os 23 pares, né, de cromossomos. Aí o zigoto está com a carga total de cromossomos, que ele vai desenvolver e vai dar origem à espécie dele. Terceiro ano, até aqui, ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer uma pergunta? Continuando. No seu livro, na página 6, nós estávamos falando aqui que as espécies têm o seu número de cromossomo correto. Só que não é um número específico para cada espécie no planeta Terra. Eu posso ter duas espécies que têm o mesmo número de cromossomos. Esses cromossomos aqui, eles são sempre impar, porque quando a célula gamética vai ter a metade dos cromossomos, fica certinho, né? Não fica trocado. Aqui a gente estava falando dessa parte aqui, ó, né? Que não é o mesmo para todas as espécies, pode ter números diferentes. Não é o critério para identificar uma espécie, já que tem duas espécies com o mesmo número. Até um tempo atrás, eles achavam que o número de cromossomos era o critério específico para determinar que espécie era. Hoje nós sabemos que não é, tá? É constante para cada espécie, isto é, todos os indivíduos normais de uma espécie apresentam o mesmo número de cromossomos. Por exemplo, chimpanzé. Não tem chimpanzé com 48, outro chimpanzé com 40, o outro com 45. Todos têm 48, que são normais. A espécie humana, toda espécie humana tem 46, que é normal. Não tem esse negócio de um ter mais, um ter menos, né? O normal. Não determina o grau evolutivo de uma espécie, até porque as espécies podem ter duas, né? Que tenha. Só um minutinho. As espécies podem ter duas que tenham o mesmo número de cromossomos. Então, ele não determina o grau evolutivo, ok? Página 7. Na página 7, a gente tem os cromossomos humanos, né? Os cromossomos humanos. E com isso, gente, eu vou parar aqui só um pouquinho para ver se eu... Se for um homem, a gente vai ter 44 autossomos, que vai identificar queixo, nariz, orelha, braço, perna, barriga, dedo, e os dois que vai identificar o cromossomo sexual, X e o Y. Então, terceiro ano, você olhando aqui, a única coisa que diferencia é esses dois aqui, né? Aqui é tudo igual. Agora, se for as células gaméticas, no óvulo, por exemplo, no óvulo, lá nas células gaméticas, nós não encontramos cromossomos aos pares. Eles são individualizados.
Então, lá eu vou ter 22 autossomos mais o X. Eu vou ter 23 cromossomos, eu não tenho pares. Se for no homem, eu vou ter 22 autossomos mais o X ou o Y, depende do que o espermatozoide está carregando, tá? A gente vai ter isso aqui. Isso aqui é muito importante você definir, né? Para você entender de que nós estamos falando. Alguma dúvida, algum comentário? Deu para entender isso aqui? Se você guardar bem esses conceitos, fica fácil você entender. Continuando, então, ainda na página 7. Oi. Minha internet tinha caído, só para avisar, voltei agora, viu? Ah, tá. Beleza, João. Ainda bem que você voltou, né? Ótimo. Continuando, nós vamos falar agora de uma síndrome, quando os cromossomos não ficam a carga total, 46. Pode acontecer de ter um a mais ou um a menos, pode acontecer. Nós vamos ver isso quando a gente for ver a meiose, mas aqui, ó, nessa parte aqui, vamos supor que na meiose, esse gameta aqui não separou direitinho, ele ficou com um cromossomo a mais, ou esse aqui ficou com um a mais. Ficando com um a mais ou um a menos, quando fecunda, a gente vai ter alteração. Vocês já viram isso na genética, então a gente não vai gastar muito, mas a primeira que o autor traz aí para você é a síndrome de Down, que é uma alteração normal, alteração no número normal dos autossomos. Quem são os autossomos? Os cromossomos que vão determinar as partes do corpo, né? Não é nos reprodutores, na gamética, que vai determinar as partes do corpo. Então, os indivíduos que têm essa anomalia vai ter não é um par, vai ser uma trissomia. Ao invés de ter 2 cromossomos lá no 21º, ele vai ter 3. Então, vai vir um a mais. E tendo 3, então, a gente fala que ele é portador da síndrome de Down, né? Então, se for mulher, ele vai ter 45 autossomos e o XX mulher. Homem, 45 autossomos, XY para o homem. Vocês veem que na parte gamética aqui, ó, nada altera. O que altera é nos autossomos, ele vai ter um a mais. Agora, terceiro ano, o que um cromossomo a mais faz? Olha aqui. Se a gente for observar, todas as pessoas com síndrome de Down, eles têm, lógico que tem vários graus, né? Mas eles têm uma aparência comum. Os olhos são puxadinhos, né? Parecendo os orientais. O nariz borrachadinho. A boca também bem dilatada, né? Eles têm uma tendência à obesidade. O pescoço mais dilatado. Às vezes eles têm dificuldade em fechar a boca, fica com a boca semiaberta, língua de fora, ó, né? Pescoço mais dilatado. Tem uma estatura média para baixa, não tem uma estatura alta, né? E são pessoas que a gente aprendendo a conviver com eles, são pessoas normais, praticamente. Lógico que eles têm um déficit, né, de atenção, às vezes muito problema de visão, mas são pessoas que estão inseridas no nosso meio aí. Tem alguém na sala que tem parente próximo com síndrome de Down? Irmãos, primos, alguma coisa assim? Não? Eu conheço uma amiga que tem uma prima que tem. Antigamente, era comum mulheres, já estando em pré ou na menopausa, engravidar e ter filhos com síndrome de Down. Porque quando o organismo vai envelhecendo, ele vai trabalhando mais devagar. Então, nessas mulheres, a meiose não acontece de forma normal. Então, era comum uma mulher engravidar, por exemplo, com 42, 43, 45 e ter síndrome de Down. Hoje, nós já sabemos que isso não é uma lei. É mais comum em mulheres mais velhas, mas tem mulheres novas. Eu conheço uma menina com 21 anos que ela teve uma criança com síndrome de Down. Então, assim, pode acontecer uma meiose que não aconteceu direito no corpo deles lá, né? E teve essa alteração. Então, esse é a síndrome de Down.
Hoje eles estão muito inseridos no nosso meio, né? A gente estimulando essas pessoas desde pequena, então eles vão desenvolver, assim, com muita tranquilidade. Irani, Oi? por que fala assim que quando tem casamento entre dois primos, a tendência é maior de ter síndrome de Down? Porque não é na hora que reparte os cromossomos? É. É Então, o que porque tem a ver? não é bem a síndrome de Down, não. Tem outros problemas mais do que a síndrome de Down. Que o casamento consanguíneo, eles corre o risco deles ter as mesmas características genéticas. E às vezes as características genéticas, pode ter algumas aí no meio que não é uma característica boa. Aí une com outra, a tendência a ter filhos com problemas é muito maior. E pode acontecer a síndrome de Down, não significa que a síndrome de Down, né, vai acontecer com mais intensidade nesses casos, tá? Mais outros problemas sanguíneos do que a síndrome de Down em si. Tá bom, Sabrina? Às vezes é porque aconteceu de um casal que teve, né? E isso às vezes esporadicamente, e eles colocam como frequência, mas não é tão frequente assim, tá?